Olá pessoal, sou Larissa Daniele, especialista em finanças, e hoje a gente vai para mais um vídeo, mas antes, compartilha, comenta, se inscreva, tá bom? Tudo isso ajuda o canal a crescer, tá? Vamos falar sobre prosperidade sem equilíbrio destrói famílias. Quando as pessoas falam sobre prosperidade, normalmente pensam em dinheiro, né? Igual eu falei, prosperidade, uma fatia de pizza, uma dos pedaços é o dinheiro, mas não é só o dinheiro. Pensam em contas pagas e uma casa melhor, um carro novo, viagens, investimento e segurança financeira. Não há nada de errado em desejar uma vida financeira mais confortável. O problema começa quando a prosperidade financeira cresce, mas as outras áreas da família ficam para trás. Muitas famílias não são destruídas pela pobreza, são destruídas pelo desequilíbrio. O dinheiro entra, mas o diálogo desaparece. O patrimônio aumenta, mas o relacionamento enfraquece. A conta bancária cresce, mas o coração da família se distancia. Essa é uma realidade que poucas pessoas gostam de admitir. A prosperidade sem equilíbrio pode se tornar uma das maiores ameaças para um lar. E isso, gente, isso, assim, né, a gente vê muito assim, principalmente a questão do homem, né, que ele vai lá, trabalha muito e tal, provedor e tal. Ele pega isso pra ele e ele esquece das partes da família. Tem muitos homens também que se afundam no trabalho, até mesmo para fugir um pouquinho das coisas de casa, porque as coisas de casa é chato, né? É mulher reclamando, é filho, né? Filho lá dando problema, dando trabalho, e às vezes ele dá uma escondidinha dele, né? No trabalho mesmo. Mas se você quer ser rico, pode ser que você esteja no caminho certo, mas se você quiser ser próspero de verdade, o caminho tá errado. A gente tem que ter equilíbrio entre as conquistas financeiras e a família, entre a criação dos filhos. Eu vivi isso quando eu trabalhava numa universidade, tinha dias que eu trabalhava 10 horas por dia, de verdade. E foi na época que eu ainda não tinha casado novamente, eu tinha uma filha pequenininha, e a minha filha começou a chamar minha mãe de mãe. E eu olhei aquilo, eu falei, tem uma coisa errada. Porque o trabalho que eu trabalhava era de segunda a segunda. Daí a gente tinha uma folga lá no dia que desce, mas era uma universidade, daí tinha vestibular de manhã, sábado de manhã, domingo à tarde, sabe? Essas coisas. E eu vi que não estava legal o lugar que eu tava. Seria um lugar muito bom para mim trabalhar se eu fosse solteira, sem filho, tal, beleza. Mas como eu tinha responsabilidade com a minha filha, eu falei, não tá legal, vou ter que ver outra coisa. E graças a Deus eu vi. E é isso, sabe? É você notar, perceber quanto que você tá equilibrando família e negócios. Só a gente tem que rodar vários pratinhos na nossa vida. A saúde, as finanças, a família. E o ideal é não deixar nenhum deles cair, porque senão a gente fica desfalcado numa área. Vamos ver. Quando o sucesso cobra um preço invisível. Imagina uma pessoa que trabalha incansavelmente para oferecer uma vida melhor para a família. Ela acorda cedo, ela dorme tarde, ela aceita horas extras, leva trabalho para casa, abre mão dos finais de semanas. No início, tudo parece justificável. Afinal, ela está fazendo isso por quem ama. Mas os anos passam, os filhos crescem, o casamento esfria, as conversas diminuem, os momentos em família se tornam raros. E então surge uma pergunta dolorosa: valeu a pena conquistar tudo isso e perder aquilo que era mais importante? Muitas pessoas descobrem tarde demais que estava construindo patrimônio enquanto deixava os seus relacionamentos se deteriorarem. Igual, e filho, gente, filho cresce muito rápido, sabe? A minha filha, a sensação é que ontem ela tinha 2 anos e hoje ela já tá com 12. E passou muito rápido, muito rápido. Então, todos os momentinhos que eu consigo ficar com ela, sabe, aproveitar ela, eu aproveito. Porque eu sei que vai ter uma hora que ela vai mudar de casa, vai ter a vida dela. E tudo bem, é o certo. Eu que tenho que parar agora para aproveitar, entendeu? Porque ela sair de casa, ver a vida dela, é o ciclo normal da vida. E é o ciclo normal da vida eu também entender que agora eu tenho que aproveitar esse tempinho com ela, que eu tenho que ficar com ela. Então, a gente tem que equilibrar, entendeu? E a gente tem que apoiar e entender. Tudo assim, equilíbrio. Pode ser que tem hora que você tem que trabalhar um pouquinho mais,
Daí você pede a compreensão da esposa, daí você compensa a esposa depois, né, com um tempinho a mais de qualidade. Agora, você dá um tempo porcaria quando tá perto, não dá tempo quando tá longe, e dá um tempo sem qualidade quando tá perto, aí, meu filho, aí vai desgastando, né? Aí vai cansando. Aí, eu acho que quando tem maturidade, se for conversado, não tem problema, né? E se for conversado e organizado, né? Agora, se ninguém para pra conversar, se ninguém fala nada, se fica tudo largado, aí as coisas vão acabando. Daí você trabalha pra dar uma vida boa pra sua família e vai ver a família destruiu. Vai ver um divórcio, vai ver ter um filho distante. Será que compensou? Deixa eu ler aqui. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. O dinheiro é uma ferramenta. Ela pode proporcionar conforto, oportunidade, tranquilidade. Mas, quando se torna o centro da vida, começa a ocupar um espaço que não deveria ser dele. Algumas famílias organizam toda a sua existência em torno de ganhos financeiros. Tudo gira em torno de produzir mais, ganhar mais, comprar mais, conquistar mais. Mas existe um detalhe importante. O dinheiro resolve muitos problemas materiais, mas não compra amor, não compra respeito, não compra amizade verdadeira, não compra presença, não compra tempo perdido, não compra uma infância que passou, não compra um casamento que foi negligenciado. Existem coisas simples que não podem ser recuperados depois de se perder. Então, não espere perder para valorizar essa questão de tempo perdido. Quando você puder e der, vai lá, visite seus pais, igual meu pai e minha mãe tá morando longe pra caramba, sabe? Pra mim lá é toda uma logística, mas quando eu consigo, eu vou. Só que é muito longe, não dá pra dar não é uma viagem assim de final de semana. Não é. E o meu sogro e minha sogra também, quando dá também eu vou, entendeu? Porque eu sei que tudo vai passar. Minhas crianças pequenas vão passar, né? As minhas crianças, até contando menteada, esses dias elas tinham 7 anos, agora já tá com 16. 16? É, 16. Então, assim, tudo tá passando muito rápido. E a gente tem que aproveitar esse caminho. Não pensar só em trabalhar, conquistar, dar o melhor. Ah, eu vou ter uma casa grande. Daí você trabalha pra ter a casa grande, até as crianças crescem, saem, e não vai ficar ninguém nessa casa grande. Então, tudo tem que ter equilíbrio. Não tô falando pra você também, ah, não, fique uma toa, só aproveite suas crianças, porque também é ruim, porque daí não adianta você, você não ter como suprir, entendeu, as crianças. Então, tudo é equilíbrio. Vou trabalhar muito bem. Vou ficar em casa com eles, vou ter um tempo de qualidade com eles, eu vou ter esse tempo com eles. Mas tudo tem que ser muito equilibrado, para você não perder as melhores partes, né? A armadilha da comparação. Vivemos em uma época em que comparar. Deixa eu ver se isso. Vivemos em uma época em que comparação acontece diariamente. Nas redes sociais, mostram viagens, carros, casas, roupas, empresas, conquistas. Sem perceber, muitas famílias entraram em uma corrida sem fim. Uma corrida para mostrar sucesso, uma corrida para provar valor, uma corrida para impressionar pessoas que muitas vezes nem fazem parte da sua vida. O problema é que essa busca constante cria pressão, mais gastos, mais dívida, mais estresse, mais conflitos. Casais começam a discutir por dinheiro. Pais passam menos tempo com os filhos. A ansiedade aumenta, a paz diminui. Tudo isso porque alguém acreditou que precisava viver de acordo com as expectativas dos outros. E, e é verdade, né, gente? Sempre tem uma casa melhor, sempre tem um carro melhor, sempre tem uma roupa melhor, sempre tem, sempre tem. Então vamos comprar e se contentar com aquilo que realmente atende às nossas necessidades. Ok, cheguei nesse patamar, tá atendendo minha necessidade, beleza, agora eu vou começar a guardar um dinheiro, entendeu? E não ficar sempre nessa corrida de ratos, porque a gente nunca vai vencer. Se a gente não parar de ficar nessas comparações doidas. Sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguém com mais coisa, é só você não entra nessa, entendeu? O exemplo do rei Salomão. A Bíblia apresenta a história de um homem que possuía riquezas, influências, poder em níveis extraordinários. Era o rei Salomão.
Sua prosperidade era admirada por nações inteiras. A sua história também serve como alerta. Em determinado momento, o excesso de poder, riqueza e influência contribuiu para as decisões que o afastaram dos princípios que havia seguido, que havia guiado a sua vida. A lição é simples. Nem mesmo a prosperidade é capaz de proteger alguém das consequências das escolhas equivocadas. Sabe aquela coisa assim do homem que trabalhou, daí ele viveu muito no trabalho. Daí ele conhece uma colega de trabalho. E daí ele troca tudo, porque ele não tem mais ela lá com a família dele. Ele vive trabalhando, entendeu? Daí ele, ai, minha esposa não me entende, não sei o quê, troca tudo, sabe? Por isso. Daí pode ser bom por um momento? Pode, mas a consequência vem, entendeu? Então não compensa. Não fica dando brecha, não fica de conversinha, sabe? Seja sério e séria, né? Homem e mulher. E dê o seu melhor para sua família, sabe? Por mais que seja simples, por mais que seja da maneira que der, entendeu? Esses dias, eu e meu marido, a gente tá corrido, ele tá viajando bastante, trabalhando bastante, mas eu fiz um momentinho pra ele, sabe? E, e foi tudo da hora, assim, sabe? De improviso, mas pra ele ver, olha, eu penso em você, olha, eu valorizo você, ó, eu tô aqui com você. E se eu ficar também só guardando rancor, tipo assim, ah, não para em casa também, sabe? Tipo, eu vou cada vez me afastar mais. Então a gente tem que tentar também ser compreensiva pra, pra cultivar, né, nossa família. A lição é simples, nem mesmo a prosperidade é capaz de proteger alguém das consequências das suas escolhas equivocadas. O dinheiro amplia quem somos. Se existe equilíbrio, ele pode ser uma bênção. Se existe descontrole, ele pode acelerar problemas que já estavam presentes. Filhos precisam de mais presença do que presentes. Muitos pais trabalham exaustivamente para oferecer o melhor aos filhos. E esse é o desejo legítimo. Mas existe uma diferença enorme entre dar coisas e presença. Esses dias eu estava conversando com a minha filha, né, de coisas que ela lembra, né, quando ela era pequena. E uma coisa que ela lembrou foi um dia que eu fui numa loja que te vende picolé, sorvete, comprei um monte de picolézinho, coloquei numa caixa térmica e levei ela numa pracinha para ela brincar. E a gente ficou lá, chupando picolé e ela brincando. E ela falou que ela lembra disso. Me fala, quanto que isso me custou? Pouquíssimo. E ela lembra disso. E eu falei, cara, como que criança, né? Lembra de umas coisas assim, né? Mas ela gostou. Isso é presença. Uma criança dificilmente se lembra do brinquedo mais caro que recebeu, mas se lembrará dos momentos compartilhados, das conversas, das brincadeiras, dos ensinamentos, do carinho, do tempo junto. Nenhuma prosperidade financeira compensa a ausência emocional prolongada. Os filhos não precisam apenas de sustento, precisam de referência, precisam de orientação, precisam sentir que são prioridade. Casamento não sobrevive apenas com estabilidade financeira. A gente está falando dos filhos, agora vamos para o casamento. Muitas pessoas acreditam que os problemas conjugais desaparecem quando houver mais dinheiro, mas a realidade mostra algo diferente. Existem casais com poucos recursos que vivem em harmonia. Existem casais milionários que vivem em conflito constante. Por isso que a gente tem que tentar sempre estar tendo, né, momentos de qualidade, conversas. E eu, assim, eu sou aqui mais assim, né? É que meu marido, tem hora que ele entra no automático. Ele entra no automático, vai fazendo as coisas, sabe? E ele parece que não liga. Mas, na verdade, no fundo, eu acho que não é que não liga. Deve até ligar, sabe? Mas não externaliza. Ou pensa rapidão e já para de pensar, sabe? Mas eu não, eu ligo pra essas coisas, sabe? Ah, você me dá atenção, aí você falou comigo, aí você não sei o quê. É, porque eu gosto disso, entendeu? Igual eu falei uma vez pra ele, eu falei, eu não quero casamento de fachada, eu quero um casamento de companheirismo e tal. Porque eu me importo com isso, entendeu? E eu cobro isso pra ele se importar também, pra ele lembrar também. E, e às vezes eu acho que ele vai ficar bravo, mas ele fala, não, amor, tudo bem, obrigado por falar, obrigado por me tirar do modo automático, sabe?
Então, assim, eu vejo que ele leva a sério as minhas necessidades emocionais. E isso eu vejo que ele valoriza. Agora, imagina se ele ignorasse. Tipo, ai, que frescura, não sei o quê. Nossa, aí ferrou. Mas graças a Deus, ele lê, ele compreende, processa e me dá uma resposta que eu vejo que ele também vê a correria, que ele também tá, entendeu? E deixa assim, a gente vai se ajudando a melhorar, mas tem que ter a conversa. Não adianta só ficar emburrado e não falar nada pra ele. Senão vai só cada vez indo mais pro abismo. E também a outra parte tem que entender igual ele. Ele vai, ele analisa o que eu tô falando, o que ele acha que tá certo, ele concorda, o que ele acha que não tá certo, ele discorda, mas normalmente ele fala, ai, amor, é verdade, você tem razão, porque eu não sou chata assim, sabe? Eu falo pra ele que eu sou uma florzinha, né? Ele ama uma florzinha. Mas, tipo assim, eu não sou, não fico pegando no pé. Ele viaja muito, eu poderia pegar muito mais no pé, mas eu não pego porque eu entendo, entendeu? Então, mas tem horas também que, pelo amor de Deus, que eu falo, ô, tô aqui, moro aqui, oi, tudo bom? Daí ele, ah, amor, desculpa, tal. Daí a gente volta a ter conexão de novo. Deixa eu ver aqui. Isso acontece porque o dinheiro não substitui a comunicação, não substitui respeito, a parceria, a admiração. Um relacionamento saudável exige investimento emocional. Igual eu falei, ele não ignora as minhas necessidades emocionais. Eu falo, olha, tô achando que isso tá ruim, tal, tal. Daí ele fala, não, é verdade, vou melhorar. Ou assim, a gente vai conversando e vai ajustando. Exige diálogo, atenção e tempo. Assim como uma empresa precisa de gestão, o casamento também precisa. Quando toda a energia é direcionada para o trabalho e nenhuma para o relacionamento, problemas começam a surgir. O verdadeiro significado da prosperidade. A prosperidade não significa ter mais dinheiro. Você querer ser próspero não quer dizer que você quer só dinheiro. Ah, só quer ser rico. Não. Se você quer ser só rico, você só quer ser rico, entendeu? Ser próspero são várias áreas. Prosperidade é viver de forma equilibrada, é ter recursos sem perder valores. É crescer financeiramente sem abandonar a família. É conquistar patrimônio sem sacrificar a saúde. É alcançar objetivos sem destruir o relacionamento. Uma pessoa verdadeiramente próspera não é aquela que possui mais bens, é aquela que consegue desfrutar daquilo que construiu ao lado das pessoas que ama. Como encontrar o equilíbrio? O equilíbrio não acontece por acaso. Ele precisa ser construído. Algumas atitudes podem ajudar. Reserve tempo para sua família com a mesma seriedade que você reserve tempo para o trabalho. Então, né? Cara, dia das mães, a mãe tem que estar lá na escolinha. Dia dos pais, o pai tem que estar lá na escolinha. Isso são coisas assim negociáveis, a criança sente. Não vem falar, ah, isso é bobeira. Não é bobeira, não é bobeira, entendeu? É, tempo de qualidade com seus filhos, sabe? Quando é pra brincar. Ficar junto, ensinar, fazer uma coisa junta, sabe? Meu pai sempre foi querido em relação a isso. Ele sempre assim, na simplicidade dele, ele sempre teve tempo de qualidade com a gente. Uma vez ele ensinou meu irmão a montar uma pipa e eu fui me intrometer. Eu apanhei, levei um tapinha na bunda. Meu pai nunca me bateu, mas dessa vez doeu. Foi o único tapa que meu pai me deu na vida, porque eu quebrei a vareta. Fui lá me intrometer, né? Mas foi bonitinho ver ele lá ajudando, construindo com os meninos. Uma vez ele levou a gente no pedalinho, sabe? Meu pai sempre tentou, sempre assim. A gente não tinha muito dinheiro. A gente não tinha dinheiro, assim, tinha dinheiro pra comer, pra viver, mas pra lazer, assim, não tinha. Mas ele sempre, nas limitações dele, ele sempre fez questão. Uma vez ele fez questão de levar a gente no aeroporto, pra conhecer o aeroporto, que era, né, o point da cidade. E ele foi de moto. Ele primeiro foi levando um por vez, porque é moto, não dá pra levar todo mundo junto. Mas ele levou, sabe? Ele tinha essas ideias assim pra fazer coisa legal com a gente. E eu achava bonitinho isso da parte do meu pai. E eu lembro disso. Crie momentos, vamos ver. Equilíbrio. Ele precisa ser construído, como se fosse. Ah, tá. Criar momentos sem distrações digitais, que hoje o celular é uma desgrama, né? Ninguém sai do celular. A gente vai fazer um negócio, um monte de gente no celular.
Aprenda a dizer não para oportunidades que custem caro demais emocionalmente. Defina limites entre vida profissional e pessoal. Igual eu, né? Nessa época, né? Eu orei, tudo eu oro, né, gente? Nessa época que eu tava trabalhando muito, e a minha filha começou a chamar minha mãe de mãe. Falei, cara, não dá pra eu ficar aqui muito tempo. E daí, logo em seguida, eu entrei na corretora, que eu falei pra vocês. Na corretora eu trabalhava 7 horas por dia, de segunda a sexta. Era maravilhoso, porque daí à noite eu conseguia ficar com a minha filha, final de semana eu conseguia ficar com a minha filha, coisa que antes eu não conseguia. Então você tem que definir até onde você quer. Por exemplo, eu defini que eu não queria trabalhar mais de segunda a segunda, de manhã, tarde e noite. Não queria. Então, e graças a Deus me deu oportunidade dessa. Eu ia ganhar um pouco menos, se eu não me engano, mas eu ia ter tempo para ir buscar minha filha na escola, levar na escola, que para mim era uma coisa que tinha mais valor, entendeu? Valorize a experiência mais do que a aparência, pratique a gratidão pelo que já possui. Lembre-se de que nem toda oportunidade financeira vale o preço que cobra, não é? Igual também, sempre tinha oportunidade assim de coisa para viajar. Ai, não sei o que, você vai, não sei o que lá, daí você tem que viajar. Eu falei, não, minha filha precisa de mim à noite, né? Eu não posso ficar viajando assim. Daí eu não pegava também. Trabalho assim que teria que viajar, visitar lugares, não, porque por mais que ganhasse mais, seria bom, eu falava, não, não é bom para minha filha. Uma reflexão importante. Imagine que daqui 20 anos você olhe para trás. O que gostaria de enxergar? Apenas números em uma conta bancária? Ou uma história construída ao lado de pessoas que ama? O dinheiro é importante, a estabilidade financeira é importante, o crescimento profissional é importante, mas tudo isso perde valor quando conquistado às custas daquilo que realmente dá sentido à vida. Então, assim, eu não abro mão de trabalhar no serviço que eu consiga cuidar da minha filha, agora dos meus filhos, né, que eu tô grávida. Então, em nome de Jesus, eu vou conseguir continuar assim escolhendo. Porque tem lugares assim que tá tão ferrado, né? Tem pessoas assim que estão tão assim, né? Que não conseguem escolher. Por isso que é bom estudar, né? Melhorar o currículo, para você poder escolher. Quando você melhora o seu currículo, você começa a ter o poder de escolher. Agora, quando você não estuda nada, não tem um currículo bom, você aceita o que aparecer, porque você precisa. Agora, quando você já tá no nível que você consegue escolher, aí é bom. Conclusão: a prosperidade é uma benção quando vem acompanhada de equilíbrio, mas quando o dinheiro se torna mais importante do que as pessoas, ele deixa de ser uma ferramenta e passa a ser um problema. O objetivo não deve ser apenas enriquecer, o objetivo deve ser prosperar em todas as áreas da vida, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente. Porque no final da jornada, poucas pessoas se arrependem de não terem. Peraí, que eu fui ler muito rápido. Porque no final da jornada, poucas pessoas se arrependem de não terem trabalhado mais, mas muitas se arrependem dos momentos que deixaram de passar. Construa patrimônio, busque crescimento, planeje seu futuro, mas nunca permita que a busca por prosperidade faça você perder aquilo que nenhum dinheiro do mundo pode comprar: o amor, a presença, os relacionamentos que tornam a vida verdadeiramente valiosa. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo nosso aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado a vocês a escolher também a questão de prioridade, equilíbrio. Equilíbrio sempre vai ser a palavra principal da maioria das coisas, sabe? Não abre mão da sua família, dos seus filhos, por causa de bens, sabe? Tem equilíbrio. Você precisa dos bens? Precisa. Mas tenta também melhorar currículo para poder escolher, entender oportunidades, para você poder ficar também um pouquinho mais com seus filhos, com a sua família. É isso, pessoal. Beijão, tudo de bom e até o próximo vídeo.